fazer uma fertilização. E enfim, isso em isso em outubro, daí em novembro, mais um fato que marcou foi o congresso da UFADFAS, na Fazenda Rio Grande, que teve no mês de novembro de 2018. É o congresso do Círculo de Oração do Campo. Isso. Nessa ocasião, nesse congresso, esteve cantando a Gislaine Milena. E eu lembro assim que elas começaram, dentre os hinos que elas cantaram Sou Vaso. E o hino assim tem uma letra muito forte. E eu lembro que quando elas começaram a cantar, assim, eu fui tomado de algo tão diferente, tão sobrenatural, que eu caí em choro, mas um choro assim, chorei copiosamente. Não era um choro de tristeza, mas era um choro de eu me derramando na presença de Deus, porque eu comecei a meditar na letra. E quando cheguei no refrão, então eu me entreguei. Disse: Deus, eu estou nas suas mãos. Porque a letra do hino até decorei na época, porque eu cantei bastante. Mas vai passando os dias, né? E a gente vai esquecendo. E o hino diz assim: eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui e eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra. Aí ela diz assim: mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo, eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Aí ele diz assim: sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer custe o que custar. Aí ele diz assim: retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu. Aí o refrão diz: sou vaso, és oleiro, e eu não ando por mim mesmo. Me refaça se preciso for, em tuas mãos, estou em tuas mãos, Senhor. Aí a outra parte fala assim: sou vaso, és oleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu lembro que quando ela iniciou o hino dizendo: eu aceito o Senhor, pode me testar que eu não vou reclamar, e aí eu caí em choro. E eu entrei no refrão dizendo: tu és o vaso, Senhor, eu sou o vaso, tu és o oleiro. E assim, pude sentir como se estivesse ali prostrado lá no céu diante de Deus e dizendo para Ele: Senhor, eu estou nas suas mãos, me teste, faça o que quiser, mas eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar porque eu conheço, eu sei que o vaso não pode questionar o oleiro. Paulo diz em Romanos que o oleiro faz o que quiser do vaso, do barro. E assim somos nós nas mãos de Deus, somos vasos nas mãos do oleiro. Talvez você está passando por um processo dolorido, está doendo porque está sendo quebrado, está sendo amassado. E quando nós estamos nesse processo, às vezes nós não entendemos, mas a alegria que temos quando olhamos para a palavra de Deus é porque Deus diz assim: como um vaso nas mãos do oleiro, és o meu povo nas minhas mãos. Você é povo de Deus, você é servo de Deus. Então Ele te formou e Ele conhece e tem planos para a sua vida, e não são planos de morte, não é plano de derrota, mas é plano de vitória. Receba a vitória, uma palavra profética. Vai passar esse processo e Deus, o oleiro, vai colocar você em lugar de destaque. Deus vai refazer e fazer conforme os seus propósitos. Então pode passar o tempo que for, mas fique tranquilo que Deus, Ele faz o milagre. Em novembro, nesse mesmo congresso, foi bem marcado, porque depois que passou o congresso, um amigo meu, Fabrício, mandou mensagem dizendo assim: em uma conversa, falou assim: quem você estava segurando no colo? Você estava segurando alguma criança no colo lá no congresso? Eu falei assim: não, estava só eu e a minha esposa e uns amigos nossos. E ele disse: não, mas a minha filha disse que você estava segurando um menino no colo. E ela bateu o pé, dizendo que você estava com a criança. Eu falei que não, e ela falou: não, estava sim. Aí perguntou: não, o marido da tia Andressa estava com um menino no colo. E aquilo para mim foi uma confirmação. Deus está confirmando
que Ele vai nos dar o que tanto pedimos. E nesse mesmo dia, então eu até havia, quando eu comentei com a Andressa, ela me contou uma experiência que ela teve também nesse mesmo congresso. E aí, mais uma vez, eu passo para ela contar a experiência que ela teve. Nesse mesmo culto, no final do culto, o Daniel foi orar lá na frente. E eu fiquei no banco, eu abaixei a minha cabeça, comecei a orar. E eu escutei uma voz de um homem, eu falei para ele, eu ouvi uma voz de um homem falando no meu ouvido. Eu vou te dar o filho que você tanto me pede. Quando eu escutei, eu abri meu olho e eu olhei para o lado. Só que não tinha nenhum homem do meu lado. A única pessoa que estava do meu lado era uma amiga nossa. E quando eu olhei e vi que não tinha nenhum homem do meu lado, eu entendi que era Deus que estava falando comigo. E além desses fatos que marcaram nesse congresso, também depois o Felipe me mandou uma mensagem, e o Felipe é um amigo nosso também, e ele disse assim, que ele viu eu chorando lá na igreja, e Deus disse para ele ir lá me dar um abraço, e tinha uma mensagem, não recordo exatamente as palavras, mas era algo relacionado que Deus estava ouvindo, vendo o meu choro, e que Ele iria conceder o desejo do meu coração, aquilo que nós estávamos pedindo. Então, assim, foram alguns fatos que marcaram nesse congresso. Então Deus usou, fez eu sentir aquela presença. Deus falou com ela em voz audível e mostrou para uma criança, eu segurando um menino no colo, e também falou com o Felipe, que depois mandou a mensagem e me disse, sem saber desses outros fatos que também haviam acontecido. Aí acabou o mês de novembro, novamente veio o ciclo, viu mais uma vez, a gente viu que mais uma vez não foi nesse mês, e então vim almoçar em casa, no retorno para o meu serviço, eu fui orando a Deus, dizendo, Deus, não é por mim, Senhor, mas olha a situação da minha esposa, ela fica triste, porque é o sonho dela, o desejo dela ser mãe, é o sonho dela antes de casar, é ser mãe, um sonho, como diz ela, desde criança, ela sempre teve o sonho de ser mãe, e não vai ser mãe. Está passando o tempo e a gente não vê o milagre. Eu sei que o Senhor está falando que vai fazer, mas parece que está demorando. O ser humano é impaciente, né? Deus fala, vou fazer, e a gente fica lá, tá bom, Deus, eu aceito. É igual criança, né? Acho que vai ser na hora. A gente acha que Deus fala, vou fazer, a gente acha, amanhã vai acontecer. E às vezes não é, às vezes a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. E eu lembro que nesse dia, enquanto eu orava, eu disse, Deus, a tua palavra, o salmista diz assim, que aquele que teme ao Senhor verá os filhos de seus filhos. A sua esposa será como uma árvore frutífera, e ele verá os filhos de seus filhos. Eu disse, Senhor, não é por mim. Eu sei que eu não sou merecedor. Sei que todos os seres humanos, eles carecem de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou merecedor. E daí eu disse, Deus, muito mais eu. Mas eu disse, Senhor, os meus pais são pessoas tementes a Ti. Meus pais, eu tenho 2 irmãos, então eles podem ver os filhos de seus filhos através dos meus irmãos. Aí eu disse, meu sogro e minha sogra são 2 pessoas tementes a Ti também. E a Andressa é filha única. E eu fui falando assim, abertamente com Deus. Ela é filha única, e a Tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor verá o filho dos seus filhos. E eu disse, essa palavra não está se cumprindo na vida do meu sogro, porque ela é filha única, e se ela não ter filhos, então eles também não irão ver o filho de seus filhos, que são seus netos. E veio no meu coração assim, Deus colocou no meu coração,
então faça um voto, algo que lhe custe. E eu disse, Deus, tá bom, eu faço. E eu disse assim, em maio, a gente estava em dezembro de 2018, eu disse, em maio eu estou para receber um dinheiro, e se o Senhor me conceder essa graça até maio, de ser pai, de ter o nosso filho, então eu pegarei uma parcela desse dinheiro, algo que me custe, algo que faça falta, porque como eu disse, era difícil pagar um carrinho, porque a situação de pobre, R$ 10 faz falta. Então eu fui em algo que fizesse falta. E disse, Senhor, é um sacrifício, é um voto. Se o Senhor nos abençoar, nos der um filho, então eu abençoarei alguém necessitado, alguém que precise, uma, duas pessoas, ou uma família, ou duas, enfim, aqueles que o Senhor me direcionar para abençoar. E passou, então, entramos no ano de 2019, e a Andressa se estressou porque estava se passando o tempo e atrasa, e a gente pensa que e não é, o médico dá parabéns e de repente sai o exame negativo. Então, assim, essa vez de novembro foi assim, foi A gota d'água. foi a gota, porque a gente criou 1000 expectativas. Vamos contar e vai ser assim, vamos fazer o chá assim, não sei o que, tal, e de repente saiu o exame negativo e foi aquele balde de água gelada. E então, assim, ela começou a estudar no ano 2019, arrumou um emprego, um estágio, e então eu lembro que logo no início do ano, ou melhor, ali por fevereiro, eu acredito, eu vim almoçar em casa, e eu cheguei em casa e fui mexendo no celular e apareceu uma sugestão de um vídeo, e eu entrei nesse vídeo, era um hino do Thales, e o hino é a resposta, e ele começa dizendo, as pessoas sempre nos perguntam por resposta, querem resposta, e ele diz assim, às vezes nós não sabemos. E ele diz assim, mas a resposta é que Deus vai fazer e eu não sei como. E o hino inicia dizendo, a resposta é que eu vivo de milagres. E ele diz, dessa vez vou viver mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que ele faz. E esse hino, Deus mais uma vez veio assim ao meu coração dizendo, eu vou fazer, tenha calma. E aí ela chegou do serviço, eu voltei a trabalhar, daí à tarde ela chegou, eu mostrei pra ela, falei assim, o vídeo que apareceu pra mim hoje, e eu assisti do nada, apareceu pra mim, eu assisti, e senti assim como uma confirmação de Deus. E então entramos no mês de abril, e eu comentei com ela assim, esse é o mês de abril, então só tem mais um mês do voto, e se você não engravidar nesse mês, então nós também estamos livres do voto que fizemos para com o Senhor. E ela disse, é verdade, poderia ser esse mês, né? Porque mês que vem eu tenho o Dia das Mães e poderia nos dar essa notícia de presente para sua mãe e para minha, né? E enfim, começou nesse mês de abril, aí ela começou a ter muita ânsia. Foram 2 semanas assim, tendo ânsia direto. Mas nós não desconfiamos, porque justamente pelo fato de novembro, aconteceu do médico nos dar os parabéns, então a gente criou a expectativa e foi frustrado. Então dessa vez a gente não criou nenhuma expectativa, só fiquei preocupado pelo fato, pensei pode ser algo sério, então a gente foi no médico, a médica atendeu ela, e a primeira pergunta é, você não está grávida? E ela falou, não, ela falou, tenho isso, aquilo, não posso. E a médica disse assim, eu vou passar um remédio para você do estômago, um remédio fraco, e após você acompanha o ciclo, e se atrasar, daí você faz o teste, e daí tendo um teste negativo, vai fazer alguns exames mais aprofundados, mais específicos. E ela estava assim, ficou, vamos dizer assim,
brava. Assim, a primeira pergunta que o pessoal pergunta é se está grávida. Não estou grávida, não posso. E também não queria fazer o exame. Eu falei para ela, tem que fazer o exame, porque ela, mas é que é muito ruim. Todas as vezes que eu faço exame, eu fico frustrada, eu fico para baixo. E eu falei assim, mas é necessário. Eu disse sim, porque você precisa fazer esse exame, porque pode ser algo sério. Você está 2 semanas passando mal e depois começou também a ter vômito. E eu fiquei assim preocupado. Então, no mês de abril, aí ela pegou, um dia voltando, né, do serviço. Conta você. Para completar toda a história, eu trabalhava com criança na igreja, eu faço faculdade de pedagogia e eu fazia estágio numa creche com bebês de 1 ano. Então eu trabalhava até as 5 horas da tarde, né, foi numa quinta-feira. Normalmente o Daniel me buscava no trabalho todos os dias, menos na terça e na quinta, que eram os dias que ele tinha aula. Então nessa quinta-feira ele tinha aula, então uma amiga minha me deu carona até em casa e eu pedi pra ela, falei, passa na farmácia que eu preciso comprar um negócio. Ela passou na farmácia, daí eu comprei e ela me trouxe embora. Das outras vezes que eu fiz os testes de gravidez, eu esperava até o dia seguinte de manhã, porque diz que a urina é mais forte e tem mais chances de dar a certeza, o teste dar certo. Nesse dia, como eu já estava cansada, estava estressada de fazer tanto teste, toda vez dar negativo e tal, eu comprei mais para tirar o peso da consciência e poder fazer os exames no médico. Eu cheguei em casa às 6 horas da tarde, eu entrei, falei, quer saber? Eu vou fazer já esse teste. Estou com vontade de ir no banheiro, já vou fazer e me livro disso, amanhã eu já vou no médico fazer os exames para ver o que está acontecendo. Aí eu fiz o exame, fui no banheiro, fiz o exame. Na hora subiu os 2 palitinhos coloridos, né, rosa. Eu não vi porque eu fui pra lá. Quando eu voltei, eu vi os 2 risquinhos rosa, tipo, muito forte. Eu me assustei assim, porque eu nunca tinha visto um teste positivo. Toda vez dava negativo. Eu peguei o teste, a caixinha eu já tinha jogado no lixo, eu tirei do lixo a caixinha, olhei o teste, olhei a caixinha, olhei o teste da caixinha, não sei, mas 50 vezes pra ter certeza. Aí na hora eu mandei mensagem pra ele, pra saber se ele tinha ido pra aula ou não. E ele falou que não, que estava na casa da mãe dele, porque o carro tinha estragado e não tinha ficado pronto. E uma coisa que o Daniel odeia é faltar aula. Ele fica muito bravo quando ele falta aula. E nesse dia ele estava muito estressado porque ele tinha faltado aula. Aí ele falou assim, não fui porque o carro não ficou pronto, não sei o que, bravo. Aí eu falei assim, tá, e você já tá vindo embora? Aí ele falou assim, já vou subir. Acho que eu vou de a pé. Aí eu, não, pega o carro do teu irmão emprestado, você vir de a pé vai demorar muito, e já tá anoitecendo e tal. Daí ele, então tá bom. Daí ele pegou o carro do irmão dele, subiu, e a gente já tinha um carrinho, a gente já tinha bebê conforto, a gente já tinha comprado roupas de menino, a gente tinha sapato, a gente tinha muita coisa de bebê. Pela fé. E eu não tinha tempo de ir comprar alguma coisa e fazer alguma coisa mais incrementada para contar para ele, então eu peguei todas as coisas que a gente tinha, coloquei em cima da cama. E em novembro, quando aconteceu aquele fato infeliz, eu tinha feito uma carta como se fosse o André contando para ele que estava chegando. E eu guardei essa carta. Então nesse dia eu coloquei a carta junto, coloquei o teste e as coisas que a gente tinha, tudo em cima da cama, e fiquei esperando ele chegar. Ele chegou, muito bravo, porque não tinha ido pra aula.
e falando que o carro não ficou pronto e não sei o que, e eu não fui pra aula, e bravo, e falando mais que a boca. E eu, aham. E eu tinha fechado a porta do quarto. Aí ele, por que a porta do quarto tá fechada? Não sei, passei ali, encostei a porta, sei lá. Aí ele, tá. E continuou falando. E foi pro quarto, abriu a porta e ficou de costa pra porta. A porta aberta, as coisas atrás dele. E ele bravo, falando, brigando por causa do carro. Deu, e só ouvindo ele falar e não vi a hora dele virar de costas e ver as coisas. Aí, até a hora que ele resolveu virar de costas, daí ele acendeu a luz e viu as coisas tudo em cima da cama. E a primeira reação dele foi perguntar se era sério. Eu virei, daí olhei e já entendi, né? Falei assim, nossa, é sério? E comecei a chorar, comecei a ler a carta e agradecer a Deus, porque estava ali sendo realizado um sonho, algo que era impossível e é inacreditável quando você tem um laudo do médico dizendo é impossível, não tem possibilidade, e aí Deus vem e faz diferente, dá aquele choque, e aí a gente disse, vamos fazer o teste, exame de sangue, e aí nós pegamos na sexta fomos lá, ela fez o exame de sangue, eu estava de férias, fiquei em casa com o protocolo e atualizando ali a cada 13 minutos. Me judiaram, né? Não saiu o resultado ia sair 6 horas. Então fui buscar, deu 5 horas, 5 e pouquinho, fui lá buscar ela. Peguei o resultado e abri junto com ela. E aí o teste lá, o quantitativo acima de 25, ele é positivo. E o teste que ela tinha feito estava lá 8.900, quase 9.000. Então assim, era um positivo em letras garrafais, era muito positivo. E a gente contou para os pais dela, foi aquela festa, aquele choro, você vó. E aí a mesma coisa foi na casa dos meus pais, contei lá para meus pais, estavam os meus irmãos também lá, e a gente compartilhou com os amigos também depois, o Maico, a Liliane, a Ju e o Felipe, a gente chamou eles para ser padrinhos, né? Então a gente chamou eles lá e contamos, compartilhamos do momento, assim, aquele momento alegre que Deus estava nos concedendo e nos concedeu. E a gestação foi uma benção, não teve nenhuma alteração. Todas as vezes que nós fomos lá, os médicos sempre diziam a mesma coisa, ele é muito saudável, ele está desenvolvendo super bem, e até hoje, está indo para o 3º mês, e todas as vezes que vamos ao médico, eles falam assim, nossa, parabéns, ele está crescendo muito, ele é muito saudável, ele é bem ativo, bem agitado, ele se mexe o tempo todo, ele já acorda 6 horas rindo. Então assim, Deus deu um presentaço para nós, ele é um milagre, até a gente chama ele de milagrinho ou de bebê milagre, né? Uma referência aí ao hino da Luana Rodrigues, que também passou por algo semelhante e fez uma canção dizendo que era um sonho, mas agora é uma realidade. E eu cantei esse hino para ele a gestação inteira, todos os dias cantava o louvor Bebê Milagre, e ele se mexia, e tanto que depois que ele nasceu, tem uma das coisas que às vezes faz ele ficar quietinho, é colocar o Bebê Milagre, entre outras canções que eu cantava na gestação também. E finalizando, estamos gravando esse vídeo e contando, né, do que Deus pode fazer, do que Deus fez em nossas vidas e para acrescentar sua fé. Eu não sei, quem sabe você está assistindo esteja com uma enfermidade que o médico te desenganou, ou até mesmo você, pai e mãe, que quer ter filhos, mas o médico diz que você não pode, ou então você nem chegou a fazer o exame, mas está há muito tempo tentando, e quem sabe até já desistiu, assim, eu não desisto, talvez não é isso que Deus quer para mim. E nós estamos gravando esse vídeo para acrescentar a tua fé e dizer, creia que Deus ele pode fazer um milagre, creia que Deus ele faz no tempo dele, no momento certo, mas ele faz. A minha tia, por exemplo,
esperou mais de 25 anos e hoje tem lá uma criança super saudável, uma menininha linda, como resultado também. Eu digo assim, o André, ele é um memorial. Todas as vezes que eu olho para ele, Deus me faz lembrar que ele é um Deus de milagre. Então por isso, todos os dias, ao acordar, ao dormir ou de madrugada, quando eu levanto ele e pego para ele arrotar, eu oro junto com ele e agradeço a Deus e digo para ele, você é um milagre, você me faz lembrar que Deus é um Deus do impossível. Deixo essa palavra para você e agradeço. Peço perdão, porque é um vídeo um tanto extenso, né? A gente fala um pouquinho, talvez eu fale um pouco mais, mas eu gostaria de deixar registrado isso para você, para acrescentar a sua fé. Que Deus te abençoe e mais uma vez eu profetizo sobre a sua vida bênçãos de Deus, cura e que o impossível aconteça na sua vida em nome de Jesus. Creia, porque Deus já fez um milagre. Só o momento agora o momento é só esperar e tomar posse disso. Deus já fez, agora tome posse em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Se você não está passando por isso, eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando. Então, manda esse vídeo para acrescentar a fé dessa pessoa. E é isso. Obrigada. E a gente vai deixar na descrição aí o Instagram dele, porque diariamente vamos postar foto, vídeo dele lá, para que vocês também possam compartilhar dessa alegria conosco. André, o nosso milagrinho, o bebê milagre, o memorial de que Deus é um Deus de milagres. Deus te abençoe.